As luzes fluorescentes do restaurante 24 horas zumbiam como vespas agonizantes, tingindo tudo com um tom esverdeado pálido que fazia até as peças cromadas parecerem doentes. Eu estava atrás do balcão, minha terceira xícara de café amargo esfriando na mão, enquanto Marlene terminava o que ela chamava de meu treinamento. Treinamento era uma palavra generosa. Tinham sido 20 minutos dela fumando Pall Malls sem parar enquanto apontava para os equipamentos com dedos amarelados. A grelha é temperamentosa. Precisa de 10 minutos para esquentar. A cafeteira é um filho da puta. Balance a cesta do filtro. A registradora trava no número 7. Nem se preocupe com recibos a menos que peçam. Ela soltou uma baforada de fumaça que ficou pairando no ar rançoso como um espectro. Alguma pergunta? Eu tinha umas 100. Mas o tom dela deixava claro que não queria ouvir nenhuma. Acho que estou bem. Você não está, mas vai aprender. Ela apagou o cigarro numa xícara de café que provavelmente nunca tinha visto café de verdade. Depois se abaixou atrás do balcão e tirou um fichário enorme de 3 argolas. A coisa devia ter uns 10 centímetros de espessura, encadernada num vinil rachado da cor de sangue seco. Ela bateu com ele no balcão de fórmica com força suficiente para fazer os potes de açúcar pularem. Tudo o mais está aí dentro. Só me liga se o lugar estiver pegando fogo. Talvez nem assim. Ela pegou a bolsa, uma coisa gigantesca que parecia capaz de sobreviver a uma explosão nuclear, e foi em direção à porta. O sino acima da porta tilintou quando ela a empurrou, e o vento de novembro cortou o restaurante como lâmina de faca. Marlene, chamei atrás dela. Ela parou, meio virada. E quanto às coisas estranhas, a expressão dela não mudou. Que coisas estranhas, você sabe? Restaurante de beira de estrada, turno da madrugada. Já ouvi histórias sobre não. Ela me cortou, a voz seca e definitiva. Só siga o fichário, garoto. Não pense, apenas faça. A porta se fechou atrás dela, o sino marcando a saída como um dobre fúnebre. Eu estava sozinho. O fichário repousava no balcão como um desafio. Abri, esperando o habitual blá 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 corporativo. Regulamentos sanitários, cronogramas de limpeza, como lidar com clientes difíceis. A primeira sessão entregava exatamente isso. Instruções detalhadas sobre operar a lava-louças, a temperatura ideal da máquina de sorvete, um guia surpreendentemente completo para fazer ovos de 6 maneiras diferentes. Então cheguei à folha plastificada na frente da segunda sessão. Procedimentos especiais após o horário. Protocolos. O título estava todo em maiúsculas, impresso numa fonte antiga de máquina de escrever. Abaixo, 5 regras numeradas e formatadas como documento jurídico. Regra 1, cabine 3. Se uma cliente do sexo feminino correspondente à descrição ver apêndice A, foto, entrar, você deverá imediatamente e sem dizer palavra, escoltá-la até a cabine número 3, a cabine de canto mais afastada da porta. Não ofereça cardápio. Você preparará uma chaleira cheia de chá Earl Grey, marca especificada no armário com um cubo de açúcar, e servirá. Não fale com ela. Regra 2. A transação. Ao terminar o chá, ela deixará a maleta médica na mesa como pagamento. Não abra. Não balance. Usando o pano fornecido debaixo do balcão, você colocará a maleta diretamente no cofre. Combinação 20-40-60. O cofre deve permanecer trancado até a data de coleta corporativa. Regra 3. Anomalia sensorial. Um leve odor de antisséptico industrial e material férrico, ecinose cobre, pode ser percebido nas proximidades dela. Isso não deve ser registrado nem verbalmente reconhecido pela equipe. Regra 4. Protocolo de expressão facial. Se a expressão facial do sujeito mudar para um sorriso ver apêndice B diagrama, você deverá imediatamente localizar e manter contato visual com seu próprio reflexo em qualquer superfície disponível. Janela, cafeteira, torradeira. Você deve manter esse olhar autorreflexivo até confirmar auditivamente que o sino da porta tocou 2 vezes, sinalizando a saída dela. Regra 5. Protocolo de contingência. Falha. Se você falhar em executar a regra 4 e se vir o sorriso diretamente, você não deve fugir. Você abrirá o cofre, recuperará a maleta mais recentemente depositada e a oferecerá de volta, segurando-a à sua frente com as 2 mãos. Fique imóvel até que ela aceite ou saia. Esta é sua única etapa de remediação. Li 2 vezes, depois uma terceira, esperando a piada. Aquilo tinha que ser algum tipo de trote para funcionários novos.
assustar o universitário desistente no primeiro turno da madrugada, rir bastante amanhã. Só que Marlene não parecia do tipo que faz pegadinhas. Marlene parecia do tipo que esqueceu como se ri em algum momento do governo Carter. Virei para o apêndice A. Era uma Polaroid. As cores desbotadas naquele tom amarelo alaranjado típico de fotos realmente antigas. A foto mostrava a cabine 3. Reconheci a rachadura no assento de vinil, o padrão específico da mesa de fórmica. Sentada na cabine estava uma mulher. Mesmo através da qualidade degradada da fotografia antiga, ela era bela de um jeito inquietante. O rosto tinha uma qualidade de porcelana, liso e perfeito, emoldurado por cabelos escuros que caíam em ondas suaves. Ela usava o que parecia um avental hospitalar, do tipo antigo com amarras nas costas. Mas foram os olhos que me fizeram a pele arrepiar. Eram grandes, azuis e completamente vazios. Não vazios como alguém perdido em pensamentos. Vazios como janelas para um cômodo onde todos os móveis tinham sido retirados. Sobre a mesa à sua frente estava uma maleta médica de couro, do tipo que eu só tinha visto em filmes sobre visitas domiciliares dos anos 1940. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa, pálidas e imóveis. Virei para o apêndice B. Era desenhado à mão, esboçado com tinta preta em papel que parecia de prontuário médico. Mostrava o rosto de uma mulher, o mesmo da foto, mas a boca era diferente. Os lábios estavam puxados num sorriso fundamentalmente errado. Os dentes eram numerosos demais, pontiagudos demais, arranjados em fileiras que iam longe demais. As gengivas estavam desenhadas altas demais, expondo demais o dente. Quem quer que tivesse desenhado aquilo ou tinha visto algo que quebrou seu cérebro, ou tinha um senso de humor fenomenalmente doentio. Fechei o fichário de uma vez e ri, o som ecoando no restaurante vazio. Tá, beleza, muito engraçado. Mas conferi mesmo assim. A cabine 3 ficava no canto mais afastado, exatamente como as regras diziam. A rachadura no vinil batia com a foto. A janela ao lado dava para o estacionamento e a vasta escuridão da Interestadual 77 além, onde um ou outro caminhão passava rugindo como uma fera mecânica. Caminhei até lá e sentei, testando o assento. Ele rangeu, e eu consegui sentir o acúmulo antigo de café derramado e conversas desesperadas. O relógio de parede atrás do balcão marcou 22h47, 7 horas e 13 minutos até o amanhecer. 7 horas e 13 minutos até Marlene voltar e eu poder perguntar que diabos era aquilo tudo no fichário. Levantei e comecei o turno de verdade. Reabasteci o café, chequei a grelha, limpei o balcão. Às 23h15, chegou o meu primeiro cliente, um caminhoneiro chamado Dale com barba ZZ Top e olhos exaustos. Pediu ovos e batata frita, comeu em silêncio enquanto lia algo no celular, pagou em dinheiro e deixou $2 de gorjeta. Normal. À meia-noite entrou um casal jovem, brigando em sussurros venenosos que indicavam que estavam nisso há horas. Sentaram na cabine 1, pediram torta que não comeram e saíram separadamente 20 minutos depois. A garota chorou no banheiro antes. Normal. À 1h30 da manhã, um policial rodoviário parou para tomar café. Contou sobre o acidente na 77 sentido sul, um caminhão que capotou e engarrafou tudo por quilômetros. Tinha a competência cansada de quem já viu metal retorcido e vidro quebrado demais. Agradeceu o café e saiu dirigindo noite adentro. Normal. As horas se arrastaram. Limpei os mesmos balcões 3 vezes. Chequei a cafeteira obsessivamente. Decorei o padrão das rachaduras nas placas do teto. O restaurante zumbia com o ruído branco das unidades de refrigeração e o som distante do tráfego. Uma canção de ninar mecânica solitária. Às 3h da manhã, o mundo parecia diferente. Tem algo naquela hora. Algum limiar onde a noite deixa de ser tarde e passa a ser cedo. Onde a realidade fica fina nas bordas. Li em algum lugar que às 3h da manhã é quando a maioria das pessoas morre nos hospitais, quando as defesas do corpo estão no nível mais baixo, ali sozinho sob aquela luz fluorescente, vendo a escuridão pressionar contra as janelas. Eu acreditava. Estava reabastecendo os porta-guardanapos quando o sino tocou às 3h14 da manhã. Entrou um caminhoneiro, cara mais velho, uns 60 anos, com o tipo de rosto que tinha rodado 1 milhão de quilômetros. Não cruzou o olhar comigo. Apenas arrastou os pés até o balcão e pediu café puro. Servi e ele envolveu a xícara com as mãos, como se tentasse absorver o calor. Fitou o líquido escuro por um longo momento. Noite tranquila?
Finalmente perguntou. É, bem morta. Ele assentiu devagar. Depois olhou para o fundo do restaurante, para a cabine 3. Ela sempre senta ali. Meu sangue virou água gelada. A xícara que eu segurava de repente pareceu escorregadia. O quê? Aquela cliente fixa? A mulher esquisita de branco. Ele gesticulou vagamente com a xícara. Sempre cabine 3, né? Toda vez que passo por aqui de madrugada, se eu a vejo, ela tá naquela cabine. Já faz, Cristo, anos. Minha garganta secou. Como ela é? Ele deu de ombros, desconfortável agora, como se arrependido de ter tocado no assunto. Sei lá, bonita, acho. Mas tem algo errado com ela avental hospitalar ou algo assim. Nunca vi ela chegar. Nunca vi ela sair. Só tá lá às vezes. Ele esvaziou o café em 3 goles rápidos e se levantou. Enfim, a estrada chama. Fica com o troco. Colocou uma nota de 5 no balcão por um café de $2 e foi para a porta. O sino tocou quando ele saiu e o motor do caminhão roncou a vida no estacionamento. Vi as luzes traseiras desaparecerem na rodovia, engolidas pela escuridão. Devagar, como se estivesse num sonho, virei para olhar a cabine 3. Estava vazia. O assento de vinil refletia as luzes do teto. A mesa de fórmica estava limpa. A janela ao lado mostrava apenas o estacionamento e o brilho distante de faróis ocasionais na interestadual, mas o caminhoneiro a tinha visto. Anos vendo ela. Aquilo não era trote. Não era ritual de iniciação. Caminhei até a cabine, meus passos parecendo altos demais no silêncio. Fiquei onde tinha estado antes, olhando para o assento. Alguém tinha realmente sentado ali? Alguma mulher de avental hospitalar carregando uma maleta médica pedindo chá segundo regras escritas num fichário? A placa de neon lá fora piscava, lançando sombras vermelhas e azuis pela cabine. O zumbido dela parecia mais alto agora. Não um som reconfortante, mas um aviso. Como um farol marcando rochas perigosas, sinalizando para os navios. Fique longe! Fique longe! Algo terrível aconteceu aqui. Forcei-me a voltar para o balcão, as pernas parecendo pertencer a outra pessoa. O relógio acima da registradora marcava 3h21 da manhã. As luzes traseiras do caminhoneiro já tinham desaparecido na escuridão, deixando apenas a rodovia vazia e o zumbido incessante da placa de neon. Eu ainda ouvia as palavras dele ecoando na cabeça. Ela sempre senta ali. Já faz, Cristo, anos. Disse a mim mesmo para respirar, para pensar racionalmente. E daí que algum caminhoneiro dizia ter visto uma mulher estranha? Restaurantes de beira de estrada atraem gente esquisita. Era só isso. As regras do fichário eram apenas paranoia corporativa. Alguma proteção jurídica elaborada sonhada por advogados que tinham assistido filme de terror demais. Mas minhas mãos tremiam enquanto eu me servia de outra xícara de café. Tentei me distrair com tarefas. Limpei o balcão pela 4ª vez naquela noite. Reorganizei a vitrine de tortas. Chequei o freezer, contando as caixas de ovos que já tinha contado 2 vezes. Qualquer coisa para evitar olhar para a cabine 3. Qualquer coisa para evitar olhar o relógio. 3h25 da manhã. As luzes fluorescentes pareciam mais fracas agora. O zumbido ganhando uma qualidade diferente, mais grave, mais insistente. O som dos caminhões ocasionais na I-77 parecia mais distante, como se o restaurante estivesse lentamente se soltando do mundo real, derivando para algum outro espaço onde as regras eram diferentes. 3h28 da manhã. Abri o fichário de novo, lendo as regras pela 10ª vez. Meus olhos voltavam sempre para a regra 1. Se uma cliente do sexo feminino correspondente à descrição entrar, você deverá imediatamente e sem dizer palavra, escoltá-la até a cabine número 3. A linguagem clínica não conseguia esconder o que realmente dizia. Quando ela vier, não questione, não hesite, apenas faça o que mandam. 3h30 da manhã. Me vi parado na frente do armário, encarando as caixas de chá Earl Grey. Devia ter umas 30 caixas empilhadas naquela prateleira, todas da mesma marca cara. Quem mantinha tanto de um chá específico em estoque? Peguei uma, sentindo o peso nas mãos. Meu treinamento não tinha cobrido como fazer uma chaleira de chá direito. Eu teria que improvisar. Esquentar a água o suficiente. Encontrar a chaleira certa. 1 cubo de açúcar, dizia a regra. Não 2, não um pacotinho. 1 cubo. 3h32 da manhã. O ponteiro dos minutos no relógio parecia andar mais devagar, cada segundo se esticando como pão de queijo. Eu estava sendo ridículo. Nada ia acontecer. O caminhoneiro tinha me zoado, ou se enganado, ou... 3h33 da manhã. O sino da porta tocou,
o som cortando o silêncio como bisturi. Virei, o coração martelando contra as costelas, e ela estava lá, parada logo dentro da porta, e todo o pensamento racional ao qual eu me agarrava evaporou como vapor. A fotografia no fichário não tinha me preparado. Nada poderia ter me preparado. Ela era bela de um jeito que revirava o estômago. O rosto era perfeito demais, liso demais como porcelana que nunca conhecera uma imperfeição. A pele tinha uma qualidade quase luminescente sob a luz fluorescente dura, e percebi com um choque doentio que eu não conseguia ver um único poro, nem uma mancha, ou sardas, ou sinal de imperfeição humana. Os olhos eram grandes e azuis, e absolutamente devastadoramente vazios, não olhando para mim, não olhando para nada, apenas abertos e vazios. Os cabelos caíam em ondas escuras ao redor dos ombros, emoldurando aquele rosto impossível. Ela usava um avental hospitalar, do tipo antigo, branco imaculado, amarrado nas costas. Parecia coisa dos anos 1940, engomado e passado, incongruentemente limpo contra o restaurante sujo. Na mão direita, carregava uma maleta médica de couro. Era gasta, do tipo que tinha visto décadas de uso, e parecia pesada. Quando deu um passo à frente, o peso da maleta fez seu andar ligeiramente irregular, embora se movesse com uma graça fluida sobrenatural que não combinava exatamente com o movimento humano. O cheiro me atingiu então. Rolou pelo restaurante numa onda. Antisséptico industrial, forte e químico, misturado com algo metálico por baixo. Cobre, moedas velhas, sangue. A combinação fez minha garganta subir. Regra 3. Um leve odor de antisséptico industrial e material férrico pode ser percebido nas proximidades dela. Isso não deve ser registrado nem verbalmente reconhecido pela equipe. Ela não piscava. O peito não subia nem descia. Simplesmente ficou lá parada esperando. E eu entendi com clareza cristalina que ela ficaria ali para sempre se eu não fizesse algo. Meu treinamento evaporou. Toda a instrução que Marlene tinha gritado sobre a grelha e a cafeteira e a registradora dissolveu como fumaça. Eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Só conseguia ficar atrás do balcão, agarrando a borda com mãos de nós brancos, enquanto meu cérebro gritava para eu correr. Mas eu precisava daquele emprego. Deus me ajude. Eu precisava daquele emprego. As contas empilhadas na mesa da cozinha. Os empréstimos estudantis de um curso que nunca terminei. O aviso de despejo que enfiei numa gaveta e tentei esquecer. Era $11 a hora, mais gorjetas, mais um bônus mensal por completar. Era sobrevivência. Forcei as pernas a se moverem. Caminhar até ela parecia atravessar concreto. Cada passo durava uma eternidade. Ela não acompanhava meu movimento com os olhos. Não virava a cabeça. Apenas ficava lá perfeitamente imóvel, aquele olhar terrivelmente vazio, fixo em nada. Parei a uns 90 centímetros dela. De perto, o errado era pior. A pele não tinha textura de pele. Parecia que tinha sido moldada em cera e depois animada. Sem linhas de riso, sem danos do sol, sem pequenas cicatrizes de acidentes de infância. Nada. Não fale com ela. Fiz um gesto em direção à cabine 3, a mão tremendo. Por um momento horrível, nada aconteceu. Então, num movimento fluido único, ela se moveu. Passou deslizando por mim e eu senti o impacto total daquele cheiro. Antisséptico e cobre, e algo mais por baixo, algo orgânico e errado. O avental hospitalar sussurrava contra o chão. A maleta médica fazia um baque pesado a cada passo. Seguia à distância, vendo enquanto ela se acomodava na cabine 3 com precisão mecânica. Sentou exatamente onde tinha sentado na Polaroid, as mãos cruzando-se na mesa na mesma posição. A maleta ficou no chão ao lado dos pés. Ela olhava fixamente para a frente, para nada. O chá. Eu precisava fazer o chá. Tropecei de volta atrás do balcão, as mãos tremendo tanto que quase derrubei a chaleira. A água parecia demorar uma eternidade para ferver. Encontrei uma chaleira de cerâmica, joguei os saquinhos de chá, despejei a água por cima, um cubo de açúcar. Contei 3 vezes para ter certeza. Minhas mãos estavam escorregadias de suor. Quando levei a chaleira e a xícara para a cabine 3, tive que parar 2 vezes para me equilibrar. O cheiro era mais forte perto dela, denso o suficiente para sentir o gosto. Coloquei o serviço de chá na mesa, evitando até a visão periférica do rosto dela. Eu sentia a presença dela como um peso físico pressionando minha pele. Ela se moveu. Então a mão dela subiu com aquela mesma precisão mecânica e serviu o chá. Vapor subiu da xícara.
Ela mesma acrescentou o cubo de açúcar, observando-o dissolver com aqueles olhos mortos e vazios. Depois levou a xícara aos lábios e bebeu. O som era pior que a visão dela. Ela tomava em movimentos lentos e deliberados, cada gole acompanhado por um leve ruído úmido que não deveria ser audível, mas era. Ela nunca piscava, nunca parava. Apenas tomar, engolir, baixar a xícara. Tomar, engolir, baixar a xícara. Um metrônomo de errado. Afastei-me até o balcão e agarrei a borda de novo, forçando-me a respirar. Não olhe diretamente para ela. Não reconheça ela. Apenas espere acabar. O relógio acima da registradora marcou os 15 minutos mais lentos da minha vida. Finalmente, ela colocou a xícara com um leve tilintar. Levantou naquele mesmo movimento fluido e deslizou em direção à porta. Não olhou para trás. Não parou. O sino tocou quando ela empurrou a porta. E então ela sumiu, engolida pela escuridão além do estacionamento. Mas a maleta ficou. Estava no chão ao lado da cabine 3, exatamente onde ela tinha deixado. Encarei-a de trás do balcão, a respiração saindo em golfadas curtas. O couro parecia velho, rachado pela idade, escuro por décadas de manuseio. Estava fechada, o fecho de metal travado. Não abra, não balance. Encontrei o pano debaixo do balcão onde o fichário dizia que estaria. Um simples pano de prato branco dobrado com capricho. Enrolei-o na mão como um escudo e me aproximei da maleta. Estava quente. Esse único detalhe quase me quebrou. O couro estava quente ao toque, como se tivesse ficado ao sol ou sido segurado perto de um corpo vivo. E era maleável, cedendo levemente sob meu aperto. Algo dentro se mexeu. Um som suave de deslize que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Agarrei a alça e levantei. Era pesada, muito mais pesada do que deveria. O peso puxou meu braço para baixo e tive que usar as duas mãos, pano e tudo, para carregá-la de volta ao balcão. O cofre ficava atrás do balcão, embutido na parede, escondido atrás de um painel. Girei o segredo com dedos trêmulos. 20, 40, 60. A tranca clicou. A porta se abriu. O interior do cofre era escuro e vazio. Empurrei a maleta lá dentro, a pele se arrepiando com o calor contínuo do couro, com o jeito que algo dentro se mexeu de novo com um som úmido orgânico. Bati a porta do cofre e girei a tranca, os cliques mecânicos parecendo as barras de uma jaula sendo colocadas. E então, apenas fiquei lá, as costas pressionadas contra o cofre, o corpo inteiro tremendo. O resto do turno passou num nevoeiro. Não lembro de ter limpado o serviço de chá da cabine 3, mas devo ter feito porque em algum momento me vi lavando a chaleira e a xícara na pia, as mãos se movendo no piloto automático. O cheiro de antisséptico permanecia no ar, misturado com café e gordura. Eu não sabia se era real ou se minha mente simplesmente tinha queimado aquilo na memória sensorial. Nenhum cliente mais apareceu. A rodovia lá fora permaneceu escura e vazia. Fiquei atrás do balcão, de costas para o cofre, e observei o relógio se arrastar até o amanhecer. Às 6h da manhã, o céu começou a clarear. Às 6h30, os primeiros raios rosados do nascer do sol rastejaram pelo estacionamento. Às 6h55, o carro de Marlene entrou no estacionamento. Encontrei-a na porta, o casaco já vestido, as chaves na mão. "Tudo bem?" ela perguntou, acendendo o primeiro cigarro do dia. Eu quis gritar. Quis agarrá-la pelos ombros e exigir saber que diabos eu tinha acabado de viver, mas olhei para o rosto exausto e marcado dela, para a aceitação sombria nos olhos, e soube que ela não me diria nada que eu já não soubesse. "Tudo bem", ouvi-me dizer. Tudo estava bem. Ela assentiu uma vez, como se esperasse exatamente aquela resposta. "Mesmo horário hoje à noite?" "Sim, mesmo horário." Dirigi para casa enquanto o sol nascia sobre os campos de Ohio, as mãos apertadas no volante. Meu apartamento estava exatamente como eu tinha deixado. Contas ainda empilhadas na mesa da cozinha, louça suja ainda na pia. Tudo normal, tudo exatamente igual, exceto que eu ainda sentia o cheiro. Tirei a roupa e joguei na máquina. Mas mesmo depois de tomar banho 2 vezes, esfregando a pele até ficar vermelha, eu ainda sentia o cheiro. Antisséptico e cobre, hospital e sangue. Grudava em mim como uma mancha que eu não conseguia lavar. Uma marca que dizia que eu tinha estado onde não deveria, visto o que não deveria ter visto. Deitei na cama enquanto a manhã virava tarde, encarando o teto, incapaz de dormir. Naquela noite, eu estaria de volta.
O sino tocaria às 3h33 da manhã e eu faria tudo de novo. O ritual virou rotina na terceira noite. Aprendi a reconhecer os sinais. Às 3h30 da manhã, o restaurante mudava. As luzes fluorescentes pareciam escurecer, o zumbido baixando para uma frequência mais grave. O barulho da rodovia sumia como se o mundo lá fora estivesse prendendo a respiração. E eu começava a fazer o chá, as mãos seguindo os movimentos antes mesmo do relógio marcar 3h33. Ela vinha toda noite, sempre exatamente às 3h33 da manhã. Sempre a mesma entrada, o mesmo deslize até a cabine 3, o mesmo gole mecânico de Earl Grey. Sempre a mesma saída, deixando para trás aquela maleta quente e maleável de couro. Na quinta noite, eu conseguia pegar a maleta sem o pano tremer no meu aperto. Na sétima, conseguia servir o chá sem o coração martelar forte o bastante para quebrar costelas. Virei um autômato, seguindo o protocolo com eficiência entorpecida. Escoltar, servir, esperar, guardar. O ritual era um roteiro, e eu era apenas um ator acertando as marcas. Mas o horror não desaparecia. Ele se espalhava. Sonhava com o cofre toda vez que tentava dormir. Nos sonhos, eu acordava com o som de metal gemendo. E sabia com certeza absoluta, que a porta do cofre estava se abrindo sozinha, que aquelas maletas estavam rastejando para fora, arrastando-se pelo chão do restaurante com sons úmidos e orgânicos. Acordava ofegante, o cheiro de antisséptico forte nas narinas, mesmo estando a quilômetros de distância no meu apartamento. As maletas se acumulavam, uma por noite, 7 maletas ao fim da primeira semana. Na segunda semana, 14. Às vezes eu as ouvia quando ficava perto do cofre. Não sons exatamente, mas como uma pressão, uma presença, do jeito que você sente alguém parado atrás de você mesmo sem ver. Virei obcecado. O que tinha dentro delas? A pergunta me corroía em cada hora acordado. As regras diziam para não abrir, não balançar, mas não diziam que eu não podia pensar nelas. Não podia imaginar. As maletas eram quentes e maleáveis, e algo dentro se mexia quando eu as movia. Algo orgânico, algo com peso e substância. E Deus me ajude, uma vez achei que tinha sentido um pulso, um latejar lento e ritmado contra minha palma através do couro. Na outra noite, funcionários começaram a notar. Um caminhoneiro chamado Jimmy me perguntou se eu estava bem. Você tá com uma cara horrível, garoto. Tá dormindo? Menti. Disse que estava bem. Mas tinha visto meu reflexo na cafeteira e ele estava certo. Meus olhos tinham olheiras que pareciam hematomas. Minha pele tinha tomado um tom acinzentado. Eu parecia estar assombrando o restaurante em vez de trabalhar nele. Na 14ª noite, a máquina de fax ganhou vida às 21h. 3 horas antes do meu turno começar de verdade. A mensagem era curta, impressa naquela fonte corporativa anônima que podia ter vindo de qualquer lugar. Coleta agendada 0700 horas, 16 de novembro. Manter protocolo. Cofre deve conter mínimo 14 unidades no momento da coleta. Confirmar recebimento. Encarei o papel, as mãos tremendo. 14 unidades. 14 maletas. Amanhã de manhã, alguém viria e levaria embora. Levaria embora o que quer que estivesse dentro daquelas maletas. O que quer que estivesse vazando e se mexendo, e eu liguei para Marlene, quebrando minha própria regra de não incomodá-la. Que foi? Ela atendeu, a voz rouca de sono e cigarros. A coleta amanhã de manhã. O quê? O que acontece com elas? Uma longa pausa. O som dela soltando fumaça. Não é da sua conta, Marlene. O que tem dentro das maletas, Léo? A voz dela ficou seca. Definitiva. Quer manter o emprego? Para de fazer pergunta. Faz teu turno. Segue o protocolo. Pega teu dinheiro. Só isso. Ela desligou. Fiquei no restaurante vazio, o fax ainda quente na mão e percebi que eu ia olhar. A compulsão era avassaladora, irresistível. Amanhã de manhã, aquelas maletas sumiriam. E eu nunca saberia. Passaria o resto da vida imaginando o que eu tinha guardado, o que tinha manuseado, o que tinha pulsado contra minha palma através do couro gasto. Hoje à noite, eu ia olhar hoje à noite. Só uma espiada, só o suficiente para saber. O turno se arrastou com lentidão agoniante. Servia a clientela habitual da madrugada. Caminhoneiros, insones, um policial rodoviário na pausa para jantar. Pessoas normais vivendo vidas normais, completamente alheias que em poucas horas algo impossível atravessaria aquela porta. Às 3h30 da manhã, fiz o chá. Minhas mãos estavam mais firmes do que em dias.
Eu me sentia calmo, decidido. Depois que ela saísse, depois que eu guardasse a 15ª maleta, eu abriria o cofre de novo. Eu olharia dentro. Só uma olhada rápida. O que poderia machucar? As maletas eram objetos inanimados. Não podiam fazer nada comigo. Às 3h33 da manhã, o sino tocou. Ela entrou como sempre, aquele deslize fluido, sobrenatural. O avental hospitalar imaculado sussurrando contra o linóleo, a maleta médica pesada puxando seu andar ligeiramente torto. O cheiro entrou com ela, antisséptico e cobre velho, forte o suficiente para arder nas narinas. Fiz gesto para a cabine 3. Ela se moveu. Serviu o chá. Ela começou a beber, aqueles goles lentos mecânicos, os olhos azuis vazios encarando o nada. Me retirei para o balcão e agarrei a borda, contando os minutos. 15 minutos. Só mais 15 minutos, e ela teria ido embora, e eu poderia... A cabeça dela virou. Não foi um movimento natural. O corpo permaneceu perfeitamente imóvel, mas a cabeça girou no pescoço como se estivesse montada num eixo. Longe demais. Suave demais. Aqueles olhos vazios se fixaram nos meus, e os lábios começaram a se abrir. Não, 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 não! Hoje não! Não quando eu estava planejando quebrar as regras de qualquer jeito. Não quando eu estava tão perto. A boca dela se esticou mais. Os cantos dos lábios puxados além de onde lábios deveriam conseguir ir. A pele se esticando, mas sem rasgar, apenas se estendendo como borracha. As gengivas estavam altas demais, expostas e sem sangue e erradas. Então vi os dentes. Não eram dentes humanos. Eram numerosos demais, arranjados em fileiras como de tubarão, finos como agulha e irregulares. Iam longe demais, desaparecendo no vazio escuro da garganta dela. Enquanto eu olhava, paralisado de horror, aquela garganta começou a pulsar, a ondular, como se algo estivesse subindo de muito fundo dentro dela. Era exatamente o sorriso do apêndice B, exatamente o diagrama que eu tinha estudado com fascínio mórbido. E agora eu estava vendo na realidade. Aquelas fileiras de dentes, aquele estiramento impossível da pele. E entendi com clareza perfeita que a pessoa que tinha desenhado aquele diagrama tinha estado sentada exatamente onde eu estava. Tinha visto exatamente o que eu estava vendo. E de alguma forma, tinha sobrevivido o suficiente para documentar. Minha mente gritava para eu desviar o olhar, para encontrar meu reflexo. A cafeteira estava bem ali no balcão. Aço polido. Eu podia ver meu próprio rosto distorcido na superfície curva. Regra 4. Seguir a regra 4. Olhar meu reflexo até o sino tocar 2 vezes, mas eu não conseguia me mover. Estava preso no olhar dela, naquele sorriso terrível. Algo naquele sorriso estava me chamando, puxando algo profundo no meu cérebro. E eu queria. Deus me ajude. Eu queria ver o que aconteceria em seguida. O que era aquela coisa pulsando na garganta dela? O que emergiria se eu apenas continuasse olhando? Ela começou a se levantar. O movimento quebrou o encanto. Dei um salto para trás, ofegante, e ela estava se erguendo da cabine com aquela mesma precisão mecânica. Mas o sorriso não estava desaparecendo. Ela estava de pé agora, completamente ereta. E aquele sorriso ainda estava lá, aquelas fileiras de dentes ainda visíveis, e ela começava a se mover em minha direção. Regra 5. Qual era a regra 5? Meu cérebro parecia se mover em melaço. Regra 5. Se você falhar. Regra 4. Não fuja. Abrir o cofre. Recuperar a maleta mais recente. Oferecer de volta. Minhas mãos tatearam o painel que escondia o cofre. Girei o segredo, dedos escorregando no disco. 20, 40, 60. A tranca clicou. Arranquei a porta e olhei dentro. Não deveria ter olhado. A regra 2 dizia não abrir as maletas. Não dizia nada sobre não olhar dentro do cofre. Mas eu deveria ter sabido. Deveria ter entendido que algumas coisas, uma vez vistas, nunca podem ser desvistas. Havia 15 maletas. Estavam arrumadas com capricho nas prateleiras do cofre. As mais antigas no fundo, a mais nova na frente. Mas não estavam paradas. Estavam se movendo, pulsando em ritmo umas com as outras como se estivessem respirando. E estavam vazando. Fluido escuro escorria pelas costuras onde o couro tinha rachado com a idade, acumulando-se no fundo do cofre. Mas não era sangue. Era escuro demais, viscoso demais, e se movia errado, rastejando pelas laterais das maletas como se estivesse vivo, como se estivesse tentando mantê-las unidas. Uma das maletas mais antigas no fundo tinha se aberto parcialmente.
Pelo vão, eu podia ver dentro. Havia dedos humanos, pálidos e sem sangue, mas estavam se movendo, flexionando devagar, como se estivessem testando a amplitude de movimento. E além deles, mais fundo na maleta, eu podia ver a curva de algo maior, algo com pele lisa demais, perfeita demais. Algo com um olho aberto dentro da maleta, olhando diretamente para mim. Fiz um som que nunca tinha feito antes. Algo entre um grito e um soluço. Minha mão entrou no cofre por puro instinto, agarrando a maleta mais nova da prateleira da frente. Estava quente, mais quente que as outras. E no momento em que toquei, todas as 15 maletas pulsaram juntas. Uma contração unificada que fez o fluido escuro espirrar. Girei, segurando a maleta à minha frente com as duas mãos. Ela estava bem ali, a 90 centímetros, ainda sorrindo. De perto, eu podia ver que o sorriso não era só dentes. Dentro daquela garganta escura, coisas se moviam, se contorciam. Eu podia ouvir um som úmido, viscoso, e percebi com um horror crescente que ela estava se preparando para... Empurrei a maleta em direção a ela, o braço tremendo tão violentamente que quase deixei cair. Pega! Sussurrei, a voz falhando. Pega de volta, por favor. Por um momento eterno e terrível, nada aconteceu. Então a mão dela se moveu, se estendeu. Aqueles dedos longos demais e lisos demais. Sem impressões digitais, sem linhas, apenas pele de porcelana impecável. A mão dela se fechou sobre a minha onde eu segurava a alça da maleta. O frio foi instantâneo e absoluto. Subiu pelo meu braço como nitrogênio líquido e senti algo rachar dentro de mim. Alguma parte da minha mente que não conseguia processar o que estava acontecendo. Os dedos dela apertaram, pressionando minha pele. E eu vi, um centro cirúrgico, luzes brilhantes, uma mulher gritando numa mesa, algo sendo puxado dela, algo que não deveria existir, algo errado. Mãos com luvas médicas segurando-o no alto. Abri os olhos, sorriu, dei um salto e estava de volta no restaurante. Ela tinha a maleta. Estava virando, deslizando de volta para a porta. O sorriso estava sumindo, os lábios voltando àquela linha perfeita impassível. O sino da porta tocou 2 vezes. Ela sumiu. Desabei contra o balcão, as pernas cedendo. Minha mão direita, onde ela tinha me tocado, estava cinza. Não machucada, cinza como congelamento, mas a descoloração era exatamente no formato dos dedos dela. 5 impressões perfeitas queimadas na minha pele. A porta do cofre ainda estava aberta atrás de mim. Eu podia ouvir as maletas pulsando, respirando. Aquele som úmido, orgânico, enchendo o restaurante. Às 7 da manhã, alguém viria buscá-las, e eu teria que explicar por que só havia 14. Ela estava diante de mim, a 90 centímetros, e o mundo se condensou naquele único ponto de espaço entre nós. A maleta tremia nas minhas mãos esticadas, meus braços sacudindo tão violentamente que eu podia ouvir minhas juntas rangendo. A marca cinza na minha mão direita latejava com um frio que ia mais fundo que pele, mais fundo que osso, afundando em alguma parte de mim que eu não tinha nome. O sorriso dela finalmente tinha desaparecido, os lábios voltando àquela linha perfeita e impassível. Mas os olhos, aqueles vastos olhos azuis vazios, permaneciam fixos nos meus. Não olhando para mim, entendi agora. Olhando através de mim, dentro de mim, lendo algo escrito nas minhas células que eu mesmo não conseguia acessar. Por um longo momento, uma eternidade comprimida em segundos. Nada aconteceu. O restaurante estava absolutamente silencioso. As luzes fluorescentes tinham parado de zumbir. O ronco da geladeira tinha cessado. Até o som distante dos caminhões na I-77 tinha desaparecido, como se a própria rodovia tivesse sido apagada da existência. Ficamos num bolsão de tempo congelado, ela e eu e a maleta entre nós. E entendi que aquele era o momento em que meu futuro seria decidido. Então a mão dela se moveu. Se estendeu com aquela mesma precisão mecânica que eu tinha visto ela usar para levantar a xícara de chá. Dedos se estendendo num arco suave. Aqueles dedos eram longos demais. Vi agora. As proporções estavam erradas. Cada dígito se esticava ligeiramente além do que a anatomia humana deveria permitir. Sem impressões digitais marcando a superfície sem poros. Sem linhas marcando as palmas. Era uma mão esculpida por alguém que tinha estudado anatomia humana, mas nunca tinha sido humano de fato. A mão dela se fechou sobre a minha onde eu segurava a alça de couro da maleta. O frio foi instantâneo e absoluto.
Subiu pelo meu braço como nitrogênio líquido injetado diretamente nas veias e senti algo dentro de mim rachar. Não fisicamente, mas em alguma outra dimensão de existência que eu nunca soube que ocupava. A marca cinza na minha mão explodiu em agonia e percebi que não era só descoloração. Era uma marca de propriedade, uma assinatura escrita em carne congelada que dizia: "Este foi tocado, este foi reclamado." Os dedos dela apertaram, pressionando minha pele, e o mundo virou de lado. Vi um centro cirúrgico, luzes brilhantes, brilhantes demais, penduradas no teto como olhos julgadores. Uma mulher na mesa, o avental hospitalar idêntico ao que ela usava. A mulher gritando, mas eu não ouvia. O som era engolido por outra coisa. Alguma presença na sala que devorava ruído e luz e esperança. Mãos com luvas médicas entrando nela, puxando algo para fora, algo pequeno e se contorcendo, algo que não deveria existir. Abriu os olhos. Eram azuis, vazios, infinitos. Sorriu. Dentes demais. Os médicos recuaram, cambaleando. Um deles fazia um som como oração. A coisa na mesa, a mulher, não se mexia mais. Mas a coisa que tinham puxado dela, aquele nascimento impossível, estava crescendo, mudando, tornando-se algo belo e terrível. E dei um salto, e estava de volta. O restaurante se solidificou ao meu redor. As luzes fluorescentes voltaram a zumbir, mas agora parecia um grito. A geladeira ligou de novo, o ronco como ossos sendo triturados. O rugido distante da rodovia era um coro dos condenados. Ela tinha a maleta. A mão dela tinha soltado a minha, e ela segurava o couro quente e maleável como se não pesasse nada. O sorriso não voltou. Ela simplesmente virou. Aquela graça fluida sobrenatural levando-a em direção à porta. E entendi que o que quer que tivesse passado entre nós, qualquer violação da realidade que tivesse ocorrido, ela considerava a transação completa. O sino da porta tocou 1, 2 vezes. Ela sumiu. Minhas pernas cederam. Desabei contra o balcão, escorregando até sentar no chão, as costas pressionadas contra as portas do armário. Minha mão direita latejava, e quando olhei, a marca cinza tinha se espalhado. Não era mais só o formato dos dedos dela. Tinha rastejado além do pulso, uma teia de descoloração de congelamento que parecia rachaduras no gelo. Quando flexionei os dedos, sentia o frio irradiando de dentro, como se meus ossos tivessem sido substituídos por metal congelado. A porta do cofre ainda estava aberta atrás do balcão. Eu podia ouvir as 14 maletas restantes respirando, aquele som úmido orgânico que me perseguiria para sempre. Forcei-me a levantar, forcei minhas pernas trêmulas a me sustentarem e cambaleei até lá para fechar. As maletas pulsaram quando me aproximei, uma contração sincronizada que fez o fluido escuro espirrar. Bati a porta e girei a tranca, os cliques mecânicos soando como uma cela sendo lacrada. Então apenas fiquei lá, agarrando o balcão, esperando o amanhecer. Nenhum cliente mais apareceu. O resto do turno passou num nevoeiro de choque e dor. Eu não conseguia parar de olhar para minha mão, para as marcas cinzas se espalhando como geada na minha pele. Não conseguia parar de sentir o eco daquela memória. Aquela visão terrível de algo nascendo de um lugar onde não deveria existir. Algo que usava beleza como máscara sobre um abismo. Às 6h55 da manhã, faróis varreram o estacionamento. Mas não era o carro de Marlene. Era um sedã preto, anônimo e corporativo. Do tipo de veículo que parecia nunca ter sido dirigido por alguém que riu ou chorou ou sentiu qualquer coisa. Parou na frente da porta e um homem saiu. Usava um terno cinza que combinava com a cor da minha mão congelada. Tinha talvez 40, talvez 60 anos. O rosto tinha aquela qualidade insípida e inesquecível que tornava impossível atribuir idade. Carregava uma pasta de couro velha e gasta, e quando entrou no restaurante, os sapatos não fizeram som no linóleo. "Bom dia", disse. A voz era seca, sem inflexão. Vim para a coleta. Apenas o encarei, a mão latejando. Ele passou por mim até o cofre e percebi que já sabia o segredo. Girou a tranca com prática. 20, 40, 60. A porta se abriu. As maletas dentro pulsaram uma vez. Depois ficaram imóveis como se o reconhecessem. Reconhecessem a autoridade. Ele as contou. Vi seus lábios se moverem em silêncio. Quando terminou, olhou para mim pela primeira vez. Olhou de verdade. E vi algo nos olhos insípidos que podia ser simpatia ou desprezo. 14, disse. O mínimo especificado é 14. Você está exatamente no mínimo. Tive que... Minha voz falhou. Ela levou uma de volta.
Tive que devolver. Ele assentiu como se aquela fosse uma história que já tinha ouvido antes. Regra 5. Protocolo de remediação. Tirou um pano da pasta, do mesmo tipo de pano de prato branco que guardávamos debaixo do balcão, e começou a retirar as maletas do cofre. Elas se moviam quando ele as tocava, respondendo às mãos dele com uma ansiedade perturbadora, mas ele as manuseava com a competência casual de quem tinha feito isso 1000 vezes. Quando o cofre ficou vazio, colocou a pasta no balcão e abriu. Dentro havia maços de dinheiro presos com elásticos de papel e uma única folha plastificada. "Seu bônus de continuidade", disse, tirando um envelope por manter o protocolo sob coação. Empurrou em minha direção. Não toquei. Tirou a folha plastificada. "Seus procedimentos atualizados." Olhei e meu sangue virou gelo. Eram as mesmas 5 regras digitadas na mesma fonte clínica, mas o apêndice A tinha mudado. A velha Polaroid dela, sentada na cabine 3, tinha sumido. No lugar, uma nova foto tirada de trás do balcão olhando para a cabine. Eu estava na foto, borrado em movimento, fazendo café. Meu rosto estava virado, mas reconheci a camisa cinza de manga comprida que usei na semana passada. Reconheci o jeito que eu ficava com o peso na perna esquerda e sentada na cabine 3, nítida como o dia, perfeitamente focada, estava ela sem expressão. Olhava diretamente para a câmera, diretamente para quem quer que fosse ler esta nova versão das regras. Seus olhos azuis vazios pareciam encarar da fotografia, e a boca estava aberta no começo de um sorriso. "Não entendo", sussurrei. "Você agora faz parte da documentação", o agente de coleta disse enquanto carregava as maletas para a pasta com eficiência metódica. "As regras exigem evidência fotográfica da presença do sujeito. A foto anterior era de 1987. Precisávamos de uma atualização. Você forneceu estando presente durante a visita dela. Mas eu não tirei esta foto. O restaurante tirou. Vigilância automática ativada por certos eventos." Ele fechou a pasta, os trincos clicando como o osso quebrando. "O funcionário anterior também está numa foto. O anterior a ele também. Década após década. Você agora faz parte do procedimento. Parte da documentação, parte da transação." Ele pegou a pasta e caminhou para a porta. No limiar, parou. "Você vai querer pedir demissão", disse sem olhar para trás. "Todos querem, mas não vai porque agora você sabe o que tem nas maletas. Agora você viu o que está sendo coletado. E entende que se este restaurante fechar, se o ritual parar, essas coisas não simplesmente desaparecem. Elas vão para outro lugar. Um lugar sem regras, um lugar sem protocolo." O sino da porta tocou quando ele saiu. Às 7h da manhã, Marlene chegou. Olhou para mim, para minha mão cinza, para o cofre vazio, para seja lá o que meu rosto mostrava, e acendeu um cigarro com mãos que tremiam só um pouquinho. "O agente veio", disse. "Declaração. Não pergunta." "Marlene, não consigo mais fazer isso. Não consigo. Vem comigo." Ela me levou para casa dela, um rancho pequeno num bairro onde todos os gramados eram do mesmo tamanho e todos os carros da mesma idade. Dentro, tudo estava coberto por uma fina camada de cinza de cigarro e resignação. Sentou-me à mesa da cozinha e foi até uma gaveta. Quando voltou, segurava um envelope. Deslizou pela mesa. Era grosso, pesado de dinheiro. "Eles anteciparam que você ia querer pedir demissão", disse. "O bônus, triplo da sua taxa mensal, pela sua discrição contínua." Abri o envelope com mãos trêmulas. O dinheiro era real, notas novinhas. Mais dinheiro do que eu tinha visto em meses. O suficiente para pagar aluguel por meio ano. O suficiente para fazer os pagamentos do empréstimo estudantil que eu estava evitando. O suficiente para sobreviver. "Não consigo." "Você viu a foto?" Marlene disse. A voz seca, exausta. Mas por baixo, ouvi algo mais. Algo como simpatia, algo como danação compartilhada. "Você está dentro agora. Parte do procedimento. Isso significa que eles te conhecem, te documentaram e a corporação. Eles não gostam de pontas soltas. O que aconteceu com o cara antes de mim?" Ela deu uma tragada longa no cigarro. "Ele tentou pedir demissão. Pediu de verdade. Saiu, mudou de número, se mudou para 2 estados de distância. Soltou a fumaça como um suspiro. Eles o encontraram mesmo assim. Não a corporação. Ela o encontrou." Marlene me olhou com olhos que tinham visto demais. Trouxeram o corpo dele de volta para cá. A corporação colocou no escritório dos fundos para eu encontrar. Tinha um bilhete.
Conclusão insuficiente do contrato de serviço. O rosto dele. Ela parou, balançou a cabeça. Ele estava sorrindo. Aquele sorriso congelado daquele jeito. Minha mão cinza latejava. Você segue as regras, Marlene disse. Faz teus turnos, pega o dinheiro e sobrevive. Só isso. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Peguei o dinheiro. 2 semanas depois, eu estava de volta no turno da noite. A marca cinza na minha mão tinha parado de se espalhar, fixando-se numa mancha permanente que chegava até a metade do antebraço. Dizia para as pessoas que era marca de nascença. Dizia a mesma mentira para mim mesmo. A entidade voltava no horário, sempre às 3h33 da manhã, sempre o mesmo ritual. Mas algo tinha mudado. No terceiro turno após a coleta, ela chegou como de costume. Fiz o chá. Ela sentou na cabine 3, bebeu com aqueles goles mecânicos. E então, quando chegou ao fundo da xícara, a cabeça virou para mim. Os lábios começaram a se abrir. O sorriso se esticou pelo rosto. Aquelas fileiras de dentes como agulha captando a luz fluorescente. O vazio escuro da garganta pulsando com algo que eu me recusava a nomear. A cafeteira estava bem ali no balcão. Aço polido, meu reflexo claramente visível na superfície curva. Eu poderia ter olhado para ela, poderia ter seguido a regra 4, poderia ter me salvado da conexão, do reconhecimento, de qualquer intimidade terrível que aquele sorriso criava. Não fiz. Olhei diretamente para ela, encontrando aqueles olhos azuis vazios, e simplesmente esperei. Meu rosto estava calmo, entorpecido, resignado. Tinha cruzado um limiar em algum momento das últimas semanas, passado por uma linha que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir sob meus pés. E do lado de cá daquela linha, as regras não importavam como antes. O medo não importava como antes. Eu tinha me tornado o que o emprego exigia, um autômato entorpecido executando um ritual que eu não questionava mais. O sorriso dela não vacilou. Manteve meu olhar por um longo momento e senti algo passar entre nós. Reconhecimento, talvez, ou reconhecimento de um tipo diferente. Então ela colocou a xícara no pires, levantou e deslizou em direção à porta. O sorriso desapareceu enquanto se movia, o rosto voltando àquela máscara perfeita, impassível. O sino da porta tocou 1, 2 vezes. Ela sumiu. Peguei a maleta com o pano. Estava quente e maleável, viva com qualquer horror que continha. Levei até o cofre, abri com o segredo que agora eu girava sem pensar e coloquei junto com as outras. Elas pulsaram em saudação, uma reunião de família de atrocidades. Fechei a porta, girei a tranca, encostei-me nela só por um momento, sentindo o metal frio nas costas. O cheiro de antisséptico não me incomodava mais, só cheirava a trabalho. Sirvo o chá, pego a maleta, tranco. O sino da porta toca às 3h33 da manhã, sempre às 3h33 da manhã. Ligo o café e espero minha cabine ser ocupada. O ritual continua. A transação é mantida. E eu agora faço parte do procedimento, documentado e reclamado. Apenas mais um rosto numa fotografia que alguém estudará décadas daqui, quando eu tiver partido. E alguém novo estará atrás deste balcão, lendo as regras pela primeira vez, ainda sem entender que alguns empregos não acabam quando você bate o ponto. Eles apenas te esvaziam até que não sobre nada além do próprio ritual e o cheiro de antisséptico que se tornou o cheiro da sua vida.